Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, dá um joinha, isso ajuda, na divulgação dos vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações, você será avisado sempre que eu postar um vídeo. Tem espaço aí abaixo, você pode comentar à vontade. E também que compartilhe esses vídeos, nas suas redes sociais, no WhatsApp, enfim, com seus irmãos, com seus familiares. Esse canal, ele pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Muito bem, hoje a gente vai ver mais uma pregação, cujo título é O que está acontecendo com a igreja, a igreja evangélica? É uma pergunta. O que está acontecendo com a igreja evangélica? O texto base para essa pregação está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 9, que a gente vai ler. Extrema corrupção nos últimos tempos é o título. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvaneio, delírio, como também o foi daqueles. Muito bem, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele escreve nessa carta a Timóteo, alertando a ele sobre o declínio do gênero humano, a degradação do homem. Independente de classe, de cultura, de língua, nível social ou crença, o apóstolo Paulo ele procura alertar Timóteo, que era seu discípulo ali e tomava conta das igrejas, lidava com cristãos, com ímpios, com diversos tipos de pessoas. Então o apóstolo Paulo ele alerta ele, sobre essa questão, na degradação, independente de qualquer coisa. Eu quero pedir que você note que Paulo aqui ele não faz uma classificação da pessoa ser religiosa ou não ser religiosa, de ser um cristão, de ser um convertido ou não ser um convertido, mas ele está falando, na verdade, do gênero humano. Isso fica claro no verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, e assim ele continua ali a sua exortação a Timóteo. Então ele não escolhe uma classe, um tipo específico de público para assistir, mas ele fala do gênero humano. E a gente sabe de verdade que isso já está acontecendo, na verdade já vem acontecendo, essa degradação à medida que o tempo vai passando, isso só vai piorando. O homem ele está se transformando num animal irracional, enfim. E isso não diz respeito somente aos ímpios, não diz respeito somente às religiões pagãs, dependente de crença, nos quatro cantos da terra,
Isso envolve a todos os povos, inclusive o povo evangélico. O povo evangélico ele não está livre desse fenômeno, né, que se agrava conforme o tempo vai passando, né? Então acontece também conosco, né? Não vou generalizar, obviamente, mas eu creio que a maioria, isso está acontecendo, isso faz parte, não tem retorno, não tem como retroceder, né? O mal ele vai avançar mesmo, ele já vem avançando, né? Desde o início da criação, na verdade, e após a era cristã, né? No ano de 313, quando o imperador romano Constantino ele decretou, né, o cristianismo a religião oficial de Roma. Foi ali que Satanás entrou na igreja. Até ali a igreja era pura, era santa, imaculada, não tinha mistura, não tinha manipulação. Então a partir daquele momento Satanás entrou e de lá para cá, conforme o tempo foi passando, né, ele tem influenciado a igreja, ele tem influenciado os cultos, ele tem influenciado a liturgia, ele tem influenciado as pregações, tudo que compõe hoje um culto religioso, né? Isso acontece em todas as religiões, mas vamos falar especificamente da evangélica. Então, ele tem grande influência, né? Falando de uma forma mais clara, né? E a tendência realmente é piorar. A tendência é a igreja se parecer realmente mais com o mundo, né? Ser mais influenciada pelo diabo. Lamento dizer isso, não vou pedir desculpa, mas é a grande verdade, do que ela ser influenciada pelo Espírito Santo, que é o Consolador, né? Isso vai substancialmente, conforme o tempo vai passando, isso vai se acelerando, isso vai se intensificando. É uma realidade. Os sinais e as evidências estão por todos os lugares. Eu quero ver mais um texto aqui com vocês, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 12. 2 Tessalonicenses, verso 1 a 12. Capítulo 2, verso 1 a 12. Muito bem, olha o que diz o texto. A vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça, da impiedade e do pecado, né, já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Essa carta na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Ele estava em Roma, preso, a igreja de Tessalônica, né? Os crentes, eles achavam ali que Jesus já estava voltando por conta da corrupção da igreja que acontecia ali, né? Elementos do paganismo, idolatria, muita coisa se misturando ali, né?
contaminando a igreja, muitos sinais ali, né, de prisão, cárcere, morte, enfim, a igreja passava realmente, de Tessalônica, passava por momentos bem difíceis. Então o povo achava que Jesus já estava voltando. Então o apóstolo Paulo, disse, não será assim antes que venha a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdade. Uma das maiores evidências da volta de Jesus Cristo é o abandono da verdade. Vão sair do que é santo, do que é correto, da doutrina dos discípulos, dos evangelhos de Jesus Cristo, da doutrina dos discípulos, né, dos apóstolos, e vão começar a manipular, vão começar a misturar, introduzindo heresias, mentiras, fábulas, engano, abandonando a verdade, né, pregando fábulas, ensinando coisas e falando coisas que Deus não falou, né, enfim. Então, esse será o sinal, uma das maiores evidências, né, da volta de Jesus Cristo, né. O espírito do anticristo, como diz aqui, né, o mistério da iniquidade já opera. Então, esse espírito que já opera, que na verdade, né, é um espírito, significa uma ideologia, mas os operadores são os demônios, né, uma categoria de demônios que trabalha no engano, né, nas heresias, introduzindo paganismo, mentiras, heresias, fábulas, fraudando a palavra. Eles já estão operando. E aonde eles operam, presbítero? Na Igreja Católica, no budismo, no espírito, também. Mas eles estão em franco crescimento na Igreja Evangélica. Isso tem acontecido. Esses espíritos eles influenciam diretamente aqueles que estão na frente da igreja. Começando pela liderança, passando pelos pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, pregadores de agenda, né? Acho que não são todos, mas esse grupo de pregadores de agenda, a gente sabe que se não manipular, não tem agenda, né? Há exceções, mas eu acredito realmente que a grande maioria está influenciada por esse espírito do anticristo, espírito maligno, né, para pregar heresias, o evangelho triunfalista, da confissão positiva. Não é o Espírito Santo, não é. Então começa de lá de cima e vem descendo até chegar à nave da igreja, né? Isso já vem acontecendo, e à medida que o tempo vai passando, isso vai se intensificando, né? Esse espírito ele está empurrando, né, a igreja, chamada Igreja de Jesus Cristo, as pessoas que compõem, do menor ao maior, empurrando eles para um engano, para o sistema do anticristo, para andar junto com o sistema, para servir ao sistema. É para isso que esse espírito está introduzido nas igrejas, preparando a igreja para fazer a aliança com o anticristo. Isso é fato, isso é uma realidade, não tem como parar. Não há ninguém que possa mudar isso, retroceder, fazer parar isso. A igreja que a gente conhece, essa igreja que a gente congrega hoje, ela fará essa aliança com o anticristo. O sistema do anticristo é composto por dois pilares, a política e a religião. Então não tem como. E quem está trabalhando hoje é esse espírito, são esses demônios, essa categoria que está moldando a igreja. Isso é fato. Basta ver. Na televisão não dá nem para falar que é igreja, né? Tem as igrejas grandes que são as mães, mas isso acontece em todas as igrejas praticamente, em todas. Hein? O diabo não perde tempo, ele trabalha em todas as igrejas. Então, tudo está sendo moldado, está sendo trabalhado, está sendo preparado por esse espírito, né? Para que a igreja ande junto com o sistema do anticristo. Você precisa acreditar nisso, você tem que sair da fábula, tem que sair dessa viagem, sabe, que tá tudo bem, que vai acontecer, as coisas vão acontecer, que é só alegria, que vou ser feliz em Jesus, essas coisas. Sabe, é preciso começar a ver o outro lado, porque a gente já está vivendo, né? O princípio das dores, Mateus 24. Veja bem o que eu vou dizer. O sistema do anticristo, ele não vai permitir de maneira alguma igrejas
totalmente santas e totalmente fiéis à palavra de Deus, ao santo e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Isso não irá acontecer, isso é impossível de acontecer. Porque o sistema do anticristo ele vai dominar todas as áreas, política, religião, esporte, comunicação, mídia, tudo será controlado. Só para a gente lembrar aqui, lembram-se da pandemia quando começou? Acho que foi no início de 2020, né? Começou lá na Ásia, lá em Wuhan, na China, acho que foi em novembro, se eu não me engano, os primeiros sinais lá, as primeiras contaminações, mas acredito que no Brasil começou acho que em janeiro ou fevereiro, não lembro exatamente, março de 2020. Vocês se lembram? Começou o uso de máscara, começou as restrições, as pessoas foram impedidas de ir ao trabalho, não podiam trabalhar. Você não podia tomar um ônibus sem usar máscara, você era obrigado a tomar a vacina. Lembro-me de vários, mas o que me vem agora na mente, eu lembro teve algumas unidades do Carrefour que eles colocaram um aviso, né? As pessoas não podiam, pessoas que não tivessem a carteirinha de vacinação, elas não podiam entrar nos supermercados do Carrefour para comprar mercadoria, para comprar comida, não importa o que seja. Então, se instaurou aqui no Brasil e no mundo todo um sistema de restrição, né, de bloqueio, a perda da liberdade. A gente não podia, num dia a gente podia fazer o que a gente queria, né, claro, com limites, né, mas o sistema implantou isso em todo mundo. Você não podia mais ir para onde você queria, fazer o que você queria. E isso mudou a vida, né, de todas as pessoas, né? A nossa liberdade ela foi cerceada, foi colocado limites, foi implantado de uma certa forma um domínio sobre a população brasileira e a população no mundo todo, né? O negócio é sério, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas já li sobre a China. Hoje, a China, por exemplo, tem milhões de câmeras espalhadas por toda a nação. Tem um controle de tudo que as pessoas fazem. Lazer, trabalho. Tudo, né? Todo cidadão chinês tem a vida dele controlada. Gente, isso não vem de Deus. Deus é liberdade. Você tem uma liberdade de escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Deus te dá essa liberdade. Agora, quando a gente parte para restrição, para controle, para ditadura, para cercear a liberdade, isso parte de Satanás, isso parte do diabo. E como o mundo todo, né, vai passar por isso, né, vai ser influenciado diretamente sobre esse controle mundial, você acredita mesmo que a igreja evangélica, ela vai ficar fora? Você acha que ela não vai ser atingida por esse sistema político, religioso do anticristo que vai dominar todo o mundo? Para as portas das igrejas estarem abertas, elas vão ter que estar alinhadas com o sistema do mundo, o sistema do anticristo. Essa igreja, essa que você congrega, o senhor que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora, para o senhor ficar com a sua porta aberta, vai ter que fazer parte do sistema do anticristo. E aí, o que o senhor vai fazer? O que a senhora vai fazer? Como eu falei, já vem trabalhando. Lembra do vídeo anterior? A igreja evangélica é incurável? Eu não inventei nada. Faz parte. Já está acontecendo. Já é um fato. A igreja já vem sendo moldada, culto após culto, semana após semana, mês após mês, ano após ano, para andar junto com o sistema do anticristo. Não tem como ficar de portas abertas para pregar o evangelho genuíno, a santa doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo e a sã doutrina dos apóstolos. Não tem como. Não tem. Está apertando, está afunilando. Por isso que eu disse, os santos, eles não vão permanecer na igreja. Eles vão sair desse tabernáculo, eles vão para os montes, para os vales. Eu sou um eunuco, né? Eu estou aí há 8 anos. Deixa eu contar uma coisinha rapidinho aqui para você compreender. Se você quiser acreditar, se o senhor não quiser, eu não posso fazer nada. Mas há 8 anos, né? Eu estou sozinho,
Sou divorciado, infelizmente. Não é culpa minha, mas não importa. Então, quase todo ano, né, os solteiros cuidam da obra de Deus. Quase todo ano eu consagro a minha vida no final de ano. Tem gente que vai me criticar por falar isso, que eu vou querer me exaltar, mas tem coisas que tem que falar, como o evangelista Fábio me falou uma vez, né, lá no serviço dele. Um abraço, evangelista Fábio. Deus usou ele para falar. Muitas vezes, presbítero, o senhor vai ter que falar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, para que as pessoas acreditem, para que os cegos para os que têm olhos enxerguem e os que têm ouvidos ouçam. Então é por isso que eu vou contar isso aqui. Então quase todo ano, eu fico 3 dias trancado no meu quarto, do dia 29 ao dia 1º, em jejum e consagração. Só saio para alguma necessidade fisiológica, trancado em oração, adoração, leitura bíblica. Sou 8 anos. Você acha que o Espírito Santo não me deu nada? Você acha que Jesus não me mostrou nada, não me falou nada? 8 anos sem tocar numa mulher, sem abraçar, beijar, pegar na mão, sem fazer sexo. Vivendo essa vida, sou um pecador? É evidente que sou. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Está aqui abaixo o texto para você ver. Mas você acha que eu não ganhei nada? Você acha que Deus não me mostrou nada? Mas o fato é que desses finais de ano de consagração, acho que do ano de 2020 para 2021, Deus me deu uma revelação naquele quarto. E eu saí, eu já contei para algumas pessoas. Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim que os santos não suportariam. Isso é para você, eu estou compartilhando de presente, se quiser acreditar. Deixa um pouco as suas convicções, o seu orgulho, a sua soberba de lado e acredite, faz um esforço. O Espírito Santo lá no meu quarto, que é aqui do lado, me disse que os santos, me revelou, que os santos não suportarão ficar nas igrejas. Eles não suportariam participar, permanecer dentro dessa igreja que a gente conhece hoje, que a gente congrega. Por conta da corrupção, da manipulação, da fraude, das heresias, das fábulas e do acompanhamento da igreja fazendo aliança com o sistema do anticristo. Então os santos sairiam da igreja e os santos, né, de verdade, iriam para os becos, para as vielas, para os montes, para os calabouços, para as favelas, não importa, como a igreja primitiva de Atos congregavam no escondidos, né, não era livre. Então isso que vai acontecer. Os santos são sadios, eles vão sair, eles não se corromperam, eles não negociaram com o pecado, eles não fizeram aliança com esse sistema do anticristo. Mas as igrejas, as instituições, as placas e a grande maioria da liderança, possivelmente o senhor, a senhora, se continuar orgulhoso, soberbo, com o coração duro, fará aliança com o anticristo. A sua igreja vai ficar aberta. Ou só vai ter coragem de fechar ela e ir para o mato? O senhor, a senhora vai ter coragem de fechar as portas, entregar, levar o seu povo aí para as vielas, para os becos, para os porões, abrir mão de tudo, de cadeira, de púlpito, de dízimo, de tudo, e viver do jeito que os nossos irmãos antepassados lá de Atos, né, nossos irmãos em Cristo viveram, escondidos. Para ser fiel a Cristo vai ter que ser assim. Por isso que eu disse, volto a dizer no vídeo anterior, a igreja evangélica é incurável. Ela é doente e ela vai ficar mais doente. O que acontece é que os santos que estão dentro dela vão sair e vão congregar como a igreja primitiva. O que o senhor vai fazer? O que a senhora vai fazer? O senhor e a senhora que está aí, você que é pastor, obreiros em geral, você que é ovelha, o que você vai fazer? Você vai ficar dentro das igrejas, com a igreja manipulada e controlada pelo sistema do anticristo? O que você vai fazer, meu irmão, minha irmã? E vocês que são da igreja católica, espírita, budista, candomblé, o que vocês vão fazer para lidar com esse sistema que vai ser implantado no mundo todo? Como que vocês vão escapar? Eu volto a pedir ao senhor, à senhora, porque é difícil, né? Tem um texto, agora eu não lembro, vou colocar aqui abaixo, acho que está em Timóteo, né?
que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É difícil lidar com crente velho, principalmente crente que já tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, 1, 2, 3 igrejas, fala em dons, fez teologia. Quanto mais, né, o cargo eclesiástico, o poder espiritual, mais orgulhoso, mais soberbo. Não aprendem sempre e não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Porque não querem ouvir os pequeninos, que Deus escolheu, que Jesus escolheu. Vou colocar o texto aí, está aí no rodapé. Jesus agradece por Deus não ter revelado aos grandes essas verdades, mas aos pequeninos. Isso é uma realidade, não tem como fugir disso, meus irmãos. Não tem como fugir disso. A igreja caminha para esse destino, para esse final. Abra sua mente, abra o seu coração. Estou falando isso por amor. Não estou querendo me exaltar, não estou querendo me parecer mais espiritual, santarrão, religioso. Absolutamente. Absolutamente. Eu sou um eunuco, sou um atalaia. Eu busquei isso muitos anos, muitos anos. E Deus me concedeu dons, dom de revelação, dom de discernimento da palavra, discernimento de espírito. E eu estou usando isso para colaborar com todos que estão aí, que assistirem esses vídeos. A questão é se você vai abrir mão do seu orgulho, da sua soberba e acreditar no que eu estou dizendo, ou se vai continuar resistindo. Não tem volta. Não tem como. Muda a sua consciência, ore a Deus para despertar, para te dar discernimento, para abrir os seus olhos espirituais, se você já tem ou não tem visão, para que Jesus acrescente isso. Os sinais existem sinais, evidências que mostram tudo isso. Que estamos indo para esse caminho e não tem volta, meus irmãos, minhas irmãs. Tá bom? É somente até aqui, né? Pode comentar, pode concordar ou discordar de mim, não tem problema. A gente vai para os textos bíblicos, para as evidências, né? A gente tem muita evidência hoje aí. Mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Espero que vocês tenham compreendido de verdade. Até o próximo vídeo, querendo Deus.